Eu tinha ouvido alguns comentários sobre A Vegetariana antes de ler o livro, e quase todos falavam sobre como ele era um livro perturbador e louco. Inclusive na contracapa fala, romance perturbador e único. E eu confesso que isso não me deixava muito curiosa para ler o livro. Eu achava que seria uma leitura difícil, confusa. Até que no ano passado, a Han Kang, a autora do livro, ganhou o Nobel de Literatura. E isso me acendeu um alerta de que talvez valesse a pena encarar essa loucura, porque poderia ter alguma coisa muito boa aqui. Então eu decidi ler e eu sinceramente amei o livro. Eu entendo que pode ser perturbador e que pode ser estranho, mas me prendeu tanto, me fez pensar e foi uma experiência tão diferente que foi sensacional. E eu quero falar sobre ele com vocês hoje. Olá, pessoa que está me assistindo. Meu nome é Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Como eu já adiantei para vocês, hoje a gente vai falar sobre o livro A Vegetariana, escrito pela sul-coreana Han Kang. Esse livro conta a história da Young-hee e já vamos deixar estabelecido aqui que eu muito provavelmente vou pronunciar errado, porque eu infelizmente não tenho contato com o idioma. E ele é dividido em 3 partes, que são 3 grandes capítulos narrados por pessoas diferentes, por personagens diferentes. O primeiro é narrado pelo marido dela, o segundo pelo cunhado e o terceiro pela irmã. A Young é uma mulher que nunca chamou muita atenção, sempre foi muito discreta, nunca se impôs muito, nunca compartilhou muito as suas opiniões, parece que até nem tinha. Sabe? Aquela mulher que tá acostumada a viver nas sombras, a não atrapalhar. Inclusive foi isso que chamou a atenção do seu marido, foi por isso que ele decidiu casar com ela. Ele tinha alguém que fazia os serviços domésticos, ele chegava em casa, a comida já estava pronta, eles não discutiam, na verdade eles nem conversavam muito, enfim. Até que um dia ele acorda no meio da madrugada e encontra a sua esposa na cozinha, ainda de camisola, e quando ele pergunta o que estava acontecendo, ela responde que ela teve um sonho. E a partir desse momento, a Young muda completamente de comportamento. Ela decide parar de comer carne e cria uma aversão a tudo que remeta a sangue. O marido e a família não entendem o que está acontecendo, e essa que parece uma simples decisão acaba por afetar a vida de toda a família. E é a partir daí que a história se desenrola. Mas não se enganem, esse não é um livro sobre vegetarianismo. Desde o início da narrativa, mas muito antes disso também, ninguém se mostra muito interessado pela Young, pelo sonho que ela teve ou pelas suas angústias. Quando ela encontra os pais pela primeira vez, desde que ela teve esse sonho, o pai é extremamente violento com ela, com a conivência mais ou menos passiva de todo mundo ali presente, mostrando pra gente o que deve ter sido uma vida de silenciamento e de violência. A primeira crise dela, que poderia muito bem ter sido um pedido de ajuda, foi negligenciada, e à medida em que a história avança, a gente vai entendendo mais do que está acontecendo com ela, e vai tendo mais contato também com a visão das pessoas sobre ela e sobre as questões de cada um. Uma escolha narrativa que eu achei interessante e que diz muito é que todos os capítulos contam com o ponto de vista de uma pessoa relacionada a Young, mas nenhum capítulo dela. Até no livro, o que a gente sabe sobre a Young e sobre seus sentimentos, sobre seus pensamentos, é através da visão e da interpretação de terceiros. E claro que o foco da narrativa tá na Young, mas me chamou a atenção como as mulheres são tratadas de maneira geral, negligenciadas e relegadas a um papel de serventes, mesmo quando a mulher é a provedora da família, como no caso da irmã. O livro é sobre violência, é sobre submissão, sobre silenciamento, sobre saúde mental. Com certeza estamos todos sempre passando por questões, e aprender a navegar por esse mundo com empatia pelo outro, mas sem nos negligenciar, é um desafio e tanto. E que os personagens desse livro aparentemente não conseguiam aprender. As reflexões são profundas e às vezes é difícil de assimilar ou de encarar. Quando a realidade é dura e é difícil demais, quando a nossa voz sai e parece não alcançar ninguém, quando a vida é uma sucessão de tristeza, de impotência, de desamparo, como culpar a pessoa que quer buscar uma saída justamente se perdendo dessa realidade, se afastando dela e tentando se livrar da própria condição humana, quando a condição humana é o que traz tanto sofrimento, quando a tentativa de controlar o próprio corpo é tão incompreendida pelos outros. E quanto nós temos de fato de autonomia sobre o nosso próprio corpo, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas vidas. E será que tantas pessoas chegariam a atitudes tão extremas se a gente tivesse uma estrutura social de mais amparo, de mais escuta e de menos individualismo e violência? Enfim, eu não tenho todas essas respostas, mas com certeza o livro me colocou para pensar
e para refletir sobre essas questões. É uma leitura que pode ser incômoda mesmo, mas não é por isso que eu achei menos genial. E eu devorei esse livro porque ele é muito bem escrito e ele é muito instigante. Então, eu recomendo demais a leitura. E eu quero saber de você. Você já leu A Vegetariana? Quais que foram as suas impressões, as suas sensações com essa leitura? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!